Bom, meu nome é Giovanni, eu me formei na ESG em 2019.1 e ingressei no mestrado na UFPE em Caruaru agora em 2020.1, início desse ano, na área de estruturas. Estou trabalhando com simulação numérica e tenho um pouco de experiência na área de projetos, tanto hidrossanitário, estrutural e arquitetônico. No arquitetônico eu já trabalho com ele desde o quinto período, mais ou menos, e na área estrutural já foi mais recente. No meu último semestre, que eu comecei a me interessar mais pela área de estruturas, e quando me formei, acabei montando uma empresa com 2 amigos meus, que estudou também comigo, e a gente está até hoje, não faz tanto tempo, mas a gente ainda está trabalhando com projetos. Eu estou um pouco afastado mais por causa do mestrado agora, mas eles continuam e tem algumas coisas que dá para a gente conversar sobre. Primeiro, eu vou apresentar a vocês algumas funcionalidades do Revit, alguns projetos que eu já fiz para que vocês entendam melhor as possibilidades do Revit e o que ele propõe, facilidade. A primeira coisa de um projeto arquitetônico é entender qual a necessidade do cliente. Esse daqui foi um projeto que a gente fez para documentação na prefeitura, que é de legalização. Então, não precisava ser nada muito detalhado em relação a material, bem simples mesmo. Tanto é que a gente fez tudo por linha, daria para ter feito no AutoCAD também, tranquilo. Inclusive, a parte da situação, ela é feita no AutoCAD e eu só exportei para cá, porque acaba sendo mais fácil, porque tem não sei se todo mundo sabe, mas tem a database de Garanhuns, quase toda cidade tem a database, que é praticamente a planta baixa de todas as ruas da cidade. É bem fácil de conseguir isso. E então, nesse caso, a gente precisava fazer uma planta de situação e pegou essa database, recortou só a área que o terreno ia ficar, que esse lote 3, aqui as 2 ruas, algumas cotas, na cota principal do terreno e do terreno vizinho, 10 metros por 24. Também a planta baixa do térreo, do primeiro pavimento, a locação e coberta. Isso aqui a gente vai entrar mais detalhes depois. Só estou mostrando a vocês como é um projeto de local de situação. Aqui, normalmente, fica o carimbo. Esse carimbo tem algumas informações importantes, o nome dos projetistas, o objetivo da prancha, a descrição, o número da prancha, data, as áreas, área terreno, construída, primeiro andar, todas as áreas do terreno. Também nos cortes. Então, nas plantas baixas, é necessário colocar planta baixa e corte na planta de situação. E também a situação. E fachada também. Perceba que é bem simples, perto do que o Revit pode fazer. E também alguns cortes. Mostrar a vocês que é bem simples de fazer corte no Revit. Eu, particularmente, nunca fiz corte no AutoCAD. Eu uso muito pouco o AutoCAD, porque quando eu iniciei a fazer projeto, eu já iniciei a partir do Revit. Então, eu utilizo o AutoCAD só para fazer alguns detalhes, tipo esse daqui, de situação que daria mais trabalho fazendo Revit do que no AutoCAD, porque aqui a gente trabalha só com linhas. Para quem não sabe, o AutoCAD é isso aqui, é esse programa, que ele sempre, qualquer coisa que você for trabalhar, ele trabalha sempre com linhas. Você fazer uma parede, você coloca as dimensões da parede, sei lá, 4 metros. Então, essa aqui tem 4 metros, se você quiser criar uma parede mesmo, aí a espessura da parede normalmente tem 15 centímetros. Então, você tem que ir fazendo todas as linhas, exemplo, esse aqui, tem que fazer linha por linha e identificar que um consenso que isso aqui seria uma parede. Já no Revit, a gente trabalha um pouco diferente, vou mostrar a vocês.
Então, o AutoCAD ele foi bastante usado, principalmente do princípio, do início da computação, da aplicação da arquitetura na computação. E até 2015, eu acho que ele era 2015, por aí, ele era muito utilizado ainda. Agora, hoje em dia é muito utilizado ainda, mas está começando a cair em desuso, por causa da facilidade do Revit, o ArchiCAD, esses softwares mais novos. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas próximo ano, 2021, vai ser obrigatório o uso de projetos utilizando o BIM, que é o sistema que o Revit trabalha, para obras públicas. Vai ser obrigatório. Então, praticamente, o processo de criação de um projeto arquitetônico que eu utilizo hoje é esse. Começo, faço todo a parte da planta baixa no AutoCAD, por ser mais fácil de medir os cômodos. Tem algumas questões que facilitam mais na questão de concepção. Então, depois da concepção do arquitetônico, porque também consome menos tempo, aí você mostra para o cliente, tal, se ele gostou da quantidade de cômodos que você colocou, as dimensões, toda essa parte. Após ele aprovar toda a parte que você detalhou de cômodo, essas coisas, então aí a gente parte para o Revit. Depois vou mostrar para vocês que é bem simples a parte de importar para o Revit. Aqui, essa outra já também foi um projeto que a gente fez, só que nessa parte aqui, esse terreno era horrível, esse terreno era literalmente um triângulo. Era esse triângulo aqui, o terreno. A gente não teve muito o que fazer, mas acabou dando um jeito. E é uma coisa que a gente acabou pegando muito, é bem comum de ter, né, as pessoas que compram terreno, que têm terreno irregulares. Aí você tem que se virar para fazer alguma coisa que funcione. Então, a gente acabou optando pelo primeiro andar. Esse aqui já está um pouco mais completo, porque esse aqui também, ele era para execução, mas não precisava de muitos detalhes assim. Aqui tem a plancha. Sim, outra vantagem do Revit é essa, que você no mesmo arquivo, isso aqui são vários arquivos diferentes. Cada aba desse é um arquivo diferente que eu abri. Porém, em cada arquivo você pode trabalhar toda a parte toda a parte dos projetos. No caso, esse aqui seria um projeto de apresentação, que a gente chama de projeto humanizado, que é algo mais detalhado, tem colorido e tal. Dá para a gente diferenciar aqui o nome dos ambientes, tudo, o material do piso, seria cerâmico aqui, porcelanato interno, na área gourmet, piscina. Isso aqui é um térreo, a cobertura, onde a gente coloca normalmente a inclinação do telhado. Esse telhado ele não é aparente, então a inclinação dele é para baixo, com a calha no meio, onde tem todo o processo de escoamento de água. Aqui já tem um projeto já serviria como projeto executivo. Só que normalmente eu faço uma prancha que não fica com o cliente, que seria essa aqui, que nesse caso é mais detalhada, mais simples. Aqui a gente tem todas as cotas, todas as dimensões dos cômodos, o nome. Também temos a numeração, que é praticamente um código das portas e janelas, das esquadrias, que podemos gerar automático. Então, a gente tem aqui, que é a P04, é uma porta de correr com as dimensões de 80 centímetros, com altura 2,10, e eu vou precisar de 3 quantidades. Então, se a gente precisar aqui, P04, essa daqui, que é aquelas portas de correr no banheiro. Então, facilita bastante toda essa parte de gerar a documentação quantitativa. Tanto quantitativo de esquadrias, quanto quantitativo de área.
Essa área tem algumas, principalmente para dar entrada em prefeitura, é importante ter essas áreas. Não só essas áreas, como essas também. Deixa eu ver outra coisa importante que a gente tem que colocar. Sim, essa parte de quantitativo no Revit é colocado automático, toda a tabela. A gente vai ver isso também, que ele já, já quantifica várias coisas. Inclusive, se você configurar direito, eu tenho uma planilha, não, tem uma família que quantifica a quantidade de materiais, quantidade de tijolo que vai utilizar, quantidade de tinta, de concreto. Então, você faz todo o projeto e depois gera uma tabela automática que já tem toda a quantidade de tijolo que você vai utilizar, a quantidade de tinta, quantidade de concreto. Se configurar, se fizer uma interação de um projeto estrutural com um arquitetônico, dá para calcular a quantidade de área de aço que vai utilizar também. Então, você ganha muito, muito tempo nisso, nessas tabelas, porque se fosse no AutoCAD, por exemplo, ia ter que fazer todo um cálculo de área, dividir pela quantidade de tijolo, e levaria mais tempo, precisaria de outras ferramentas, que também é outra vantagem do Revit é você poder fazer tudo em um ambiente só. Você consegue fazer todo o projeto no mesmo arquivo. Então, em um único programa, que já é um adianto muito grande, não tem a necessidade de estar trocando. Então, aqui seria o corte A, seria uma vista, não está no corte aqui, está no outro arquivo, vou mostrar para vocês já. Mas aqui seria um corte longitudinal da residência e algumas alturas. Tem a altura do piso ao forro e a altura do forro até o topo da laje. E a soma deles é o pé direito, que é de piso a piso, ou seja, do topo da laje até o piso. Platibanda, barrilete, que é onde fica o reservatório superior. Aqui temos outro corte, um corte transversal, onde também é feito as cotas de alturas. Essas cotas, no corte, elas são sempre na vertical. Elas não existe corte na horizontal em cortes. Isso é importante. Se precisar de dimensões horizontais, vocês colocam na planta baixa ou criam um detalhe à parte. E aqui a fachada da casa. Outra ferramenta do próprio Revit é a parte de fazer as imagens, de renderizar os projetos. Eu utilizo o próprio Revit para renderizar as imagens. Tem gente que prefere utilizar o Lumion. Eu sempre confundo, porque tem um que é Lumine e Lumion. Um é de renderizar e outro é de projeto elétrico. Então, tem diversos programas que podem renderizar e tem uma integração boa com o Revit. Eu utilizo o próprio Revit. Acredito que vai dar para a gente ver também um pouco do processo de renderizar. E essas imagens foram renderizadas no próprio Revit. Esse projeto renderizado. A fachada externa, mas com muro, nesse caso. E também a fachada com a parte de dentro, sem o muro. Que é bem simples de renderizar e eu também prefiro renderizar aqui mesmo, tanto por utilizar só um projeto, só um programa, como é rápido para renderizar e o resultado é relativamente bom. Outros programas de renderizar oferecem um nível de realismo maior, porém, para o trabalho que eu faço, para o que eu acredito, esses assim já está muito bom. Mas a galera de arquitetura, ou até mesmo tem alguns projetos que você quer fazer um nível de realismo maior, aí é aconselhado utilizar outro programa. Mas o Revit dá conta de muita coisa. Aí sim, nesse mesmo ambiente, no mesmo arquivo, a gente pode fazer diferentes folhas, as diferentes pranchas. Nesse caso, é o projeto arquitetônico, que é humanizado, como eu falei. Também é possível, eu gerei outra prancha, que são o executivo, que é a planta baixa de executivo, que esse é o que vai para a obra. Então, eu reduzi o tamanho, porque
daqui para cá não vai ter nenhuma construção, então não tem a necessidade de colocar isso no projeto de execução, projeto executivo. Então aqui tá um mais mais ampliado, que normalmente é a folha que vai para a obra. E ela também é menor, porque essa aqui é um A2, essa folha. Essa outra é uma folha A1. Porque a folha A1, A0 eu acho muito grande para ir para a obra. Então, a executiva acaba deixando em um A2. Que praticamente é a planta baixa, com aquelas mesmas condições que eu falei, mostrei para vocês. O código da esquadria, com as dimensões e a quantidade, todas as dimensões e também os cortes. Isso. E também eu gosto de fazer essa outra pista, outra planta. Normalmente eu gero 3 plantas por projeto, que é a humanizada, uma humanizada com 3D e a que vai para a obra. Então essa aqui é uma planta humanizada e vistas 3D. Aqui mostra a parte à frente, com muro. Tem alguns detalhes que é possível. Churrasqueira, que ajuda muito na hora de tomar decisões na obra. E um corte em 3D também. Mas isso aqui é mais para o cliente também. Isso aqui quase não vai para a obra, não. Então, essa folha também foi em 1 a 2, porque tinha poucos detalhes. Beleza. Deixa eu ver outro projeto aqui. Esse aqui eu vou mostrar para vocês depois. Que isso aqui a gente fez o estrutural dele. Vou mostrar para vocês também como é simples fazer a integração do projeto estrutural com arquitetônico. Deixa eu ver aqui. É o mesmo. Essa daqui foi de um curso que eu fiz da arquiteta, acho que o nome da Ana Carolina, que acho que esse foi um dos primeiros cursos que eu fiz de Revit. É muito bom para quem quiser fazer. É um comercial, um edifício comercial, e meio que acaba utilizando tudo. Vocês têm diversas vistas aqui, a gente vai ver algumas, mas é um projeto grande de fazer, eu demorei um tempinho fazendo ele, mas vale a pena, porque dá para ver muita coisa. Deixa eu ver aqui. Giovanni, Oi, licença, boa tarde. boa tarde. Olha, em questão do template, tu configurou o teu ou tu pegou assim algum já pré-configurado? Eu vou falar sobre isso também, mas só adiantando, eu comecei com o template desse projeto aqui, desse curso. Certo, E com o tempo eu fui modificando ele. Fui entendi. fazendo as adaptações que eu preferia trabalhar, tá entendendo? Pronto, beleza, então. Valeu. Eu vou mostrar aqui, eu vou falar sobre o template também, viu? Pronto, beleza, valeu. Valeu. Então, aí, aqui a gente, essa caixa de corte é uma caixa de corte 3D, então dá para a gente ver alguns detalhes internos. Como foi feito. Teve que fazer toda a parte eu fiz toda a parte de mobiliário também. É bem interessante essa parte. É chata, porque tem que ter muito detalhe, mas a galera da arquitetura gosta muito também. E fica bonita para apresentar e tudo. Mas tem que ter um paciência. Então, deixa eu ver outro projeto aqui. Isso aqui foi de um apartamentinho que eu fiz só a parte de. Também foi do curso de Ana Carolina, que ela faz todo de um prédio. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Ela faz Ela mostra como faz todo o projeto de um prédio, só que os apartamentos são calculados. Não. São feitos de forma individual, por questão de serem iguais, são pavimentos tipos, e os apartamentos são iguais. Iguais no sentido de dimensões. Então,
computacionalmente falando e por tempo também, não seria viável a pessoa, acho que se não me engano era 12 andares esse prédio. Então, 12 andares, tinha 2 apartamentos por andar, então ficavam 24 apartamentos para fazer, então é desnecessário. O que a gente pode fazer é isso: pega um pavimento, um apartamento tipo, faz toda a parte arquitetônica dele e utiliza como padrão. Isso fora em um arquivo à parte, já para não pesar tanto. Porque no curso dela tinha a parte estrutural também. Então, foi muito bom também esse curso. Quem se interessar mais por essa área, para ver a fundo mesmo, tem os cursos da Diana Carolina, muito bom. E todo detalhamento. Eu acabo utilizando muito essas famílias dela. Eu vou falar mais um pouco da parte de família, mas só adiantando. Deixa eu ver se tem mais algum projeto para mostrar. Esse aqui eu vou mostrar depois. Esse aqui foi um que eu comecei a fazer para estudar algumas coisas, mas não cheguei a terminar. É uma casa bem grande. Deixa eu abrir aqui. Essa daqui, eu fiz a renderização dela também, só que ela foi para o TCC de um amigo meu. E ele estava fazendo TCC dele em escadas e tinha que fazer algumas escadas diferentes. Então eu fiz... Ele fez a modelagem e eu só renderizei. Acho que ficou assim, renderizado. Então, tipo, para mim ficou bom. Dava para deixar mais real se utilizasse outro programa próprio para renderização. Mas o resultado final no Revit eu acredito que seja muito bom já. Então a gente acabou utilizando esse mesmo. E esse daqui. Então, beleza. Sim, deixa eu voltar para esse daqui que eu quero mostrar a vocês sobre a integração do Revit com programas de estruturas. Esse projeto aqui, deixa eu abrir só o 3D dele. Esse 3D não. 3D. A gente tem esse projeto 3D aqui. Esse projeto arquitetônico foi eu que fiz. E um amigo meu fez o estrutural e a gente compatibilizou. Então, o que acontece? É um projeto com pé direito duplo. Ele internamente ele tem uma área maior, mais alta, tem um pé direito mais alto do que outros. Deixa eu só... Caixa de cortativa, mostrar aqui a vocês. Deixa eu desapontar. Então, essa aqui seria as áreas dos quartos comuns, e a parte da cozinha, a sala, ela tem um pé direito duplo, ou seja, ela é mais alta do que o restante da casa. Como vocês podem ver, aqui já é o telhado da outra, enquanto aqui ainda está aberto. Agora, para a parte do estrutural, a gente pode fazer. Eu vou abrir aqui o estrutural dele. Eu utilizo o CIPECAD para fazer projeto estrutural. Quem tiver nos períodos mais à frente de engenharia, já ter pago concreto 1 e 2. É interessante começar a utilizar já, ou começar a aprender a utilizar o CIPECAD, que é uma ferramenta muito boa. E aqui a gente pode também ter a visualização 3D do estrutural da casa. Então, aqui, isso aqui são os sapatas, pilares, baldrame e as vigas e lajes. Perceba que a laje dele é mais alta do que o restante, que é justamente a questão do pé direito duplo. E tem essas vigas aqui que é para travá-las. Então, o que eu acabo fazendo? Como são utilizados 2 programas diferentes, um para arquitetônica e outro para estrutura, é simplesmente gerar um arquivo em FC
o que se chama IFC, é um arquivo que praticamente todos os programas que utilizam fazem parte da plataforma BIM, eles geram esse arquivo, que é para justamente fazer a compatibilização entre eles. Então você gera o IFC e carrega no Revit, vem aqui em inserir, vínculo de Revit, esse aqui eu já tenho, então não vou abrir, ele está, deixa eu ver, estrutura dele, aqui. Então só vim aqui em vínculo com Revit, escolhi o arquivo FC, porque aqui era o trabalho, FC, ele já abre igualzinho estava lá no SuperCAD. A partir daqui é possível fazer a compatibilização, ver se algo se algum elemento está interferindo em outro e por aí vai. Como faz isso? A gente vem aqui em arquitetura. O vínculo FC, ele ficou oculto. Deixa eu só selecionar aqui tudo. Filtro. Deixa eu ver se ele está nessa. Tá. Aqui. A gente pode ver as partes de estrutura nessa já integrada no arquitetônico. Então, caso tivesse alguma viga ou pilar no meio da janela, por exemplo, seria bem fácil de perceber, por exemplo, aqui, se tivesse deslocado. E isso aqui é uma ferramenta muito útil também, essa parte de compatibilização. Principalmente quando se trabalha com um arquiteto e engenheiro separados. Nesse caso, eu e o menino fizemos tudo, mas mesmo assim a gente ainda faz a compatibilização. Mas principalmente para quando se trabalha com pessoas diferentes, ou tanto a parte estrutural e de sanitária elétrica, dá para juntar tudo no Revit, e é importante fazer essa parte de compatibilização. Então, é uma ferramenta importante tanto para o engenheiro quanto o arquiteto conhecer. E vamos lá. Eu acho que eu tenho aqui também o projeto que eu fiz para o meu TCC, que foi uma compatibilização de estruturas, hidrossanitário e arquitetônico. Deixa eu ver se eu encontro ele. Esse aqui. Esse projeto aqui eu fiz tanto a parte... Não fui eu que calculei, dimensionei, não. Eu só peguei os projetos já estavam nas pranchas certas e modelei no Revit, tanto a parte arquitetônica, estrutural e hidrossanitária. Aqui a gente pode ver, por exemplo, algumas inclinações, a parte estrutural, porque aqui já está a visualização deles completa. Mas, vindo aqui no navegador de projeto, a gente pode... Eu já separei eles, já pude seccionar ele aqui na compatibilização, então a gente pode ver arquitetônica e estrutural. Então, tanto a parte de planta baixa, a gente vai fazer um já, mas deixa eu ver aqui, VX 3D. Aqui. Arquitetônica e estrutural. Então, aqui a gente vê o que eu falei no projeto, onde encaixa cada peça do estrutural. E também no arquitetônico hidráulico. Eu separei algumas coisas que eu analisei no TCC, mas aqui a gente pode ver chuveiro, as inclinações. Vou abrir aqui o estrutural e o sanitário, fica mais fácil de ver. Mas aqui. A gente pode ver toda a parte de tubulação de esgoto. Giovanni, Oi? esse tipo de visualização aí é qual que você colocou agora para ver o hidráulico? Bom, na verdade, eu fiz tudo no Revit, só que eu fui ocultando as partes que eu não queria ver. Nesse caso, eu ocultei as paredes. Deixa eu abrir aqui. Certo.
Aqui, deixa eu ver, arquitetônico, estrutura. Aqui. Então, aqui tem o estrutural. A gente tá vendo o estrutural, mas está meio por cima. Então, a gente Certo, pode não consegue ver o hidráulico, né? Sim. selecionar só a parede, botão direito, sobrepor gráfico na vista. A gente pode botar aqui por categoria. Então, a gente pode aplicar uma transparência nisso aqui. As paredes elas vão ficar mais transparentes. Então, dá para verificar Boa. melhor. Tá entendendo? Sim, tô entendendo. Foi a mesma coisa que eu fiz com o hidrossanitário. Deixa eu abrir aqui. As medidas, as cotas ficam aí também, Fica. Tem a parte de planta baixa aqui. Deixa eu abrir aqui. mas do hidráulico e do hidro Fica. também? É porque o hidráulico, na verdade, a gente apresenta o projeto hidráulico por cortes, que são ou por corte ou por isométrico, por dimensões isométricas. Só que nesse caso, que era para o TCC, eu não precisei fazer as cotas. Então, não está aqui por causa disso. Mas é simples de colocar a cota. Mas aqui a gente pode ver o corte. Para onde a água fria vem, tá entendendo direitinho? A parte de esgoto. E dá para tanto na Certo. parte de corte quanto nas pontas de piso. Deixa eu abrir aqui. Aqui. Primeiro pavimento de água fria. Então aqui a gente tem para onde vem, ele está descendo daqui, aqui é a caixa d'água, desce a caixa d'água, e por aqui ele distribui. Então a gente vê que ele distribui por aqui, até esse banheiro, distribui aqui para esse banheiro. Dá para fazer toda a parte de plotagem também, por aqui. Ô, Giovanni, tu tem um exemplo aí de projeto elétrico? Eita, cara, no Revit eu não tenho não, porque na verdade eu não passei para o Revit nenhum projeto elétrico. Era a ideia eu fazer o projeto elétrico no TCC também, só que devido ao tempo não deu para fazer, mas dá para fazer tranquilo também. Entendi, beleza. Mas o que acontece? É complicado não é que não seja difícil, mas é trabalhoso você fazer esses projetos no Revit. Tanto o elétrico quanto o hidrossanitário. Ele é bem trabalhoso. O que acontece? Pode utilizar outros programas, principalmente da AutoQI, que eu tenho certeza que eles têm vínculo com o UFC, que antes era o Hydros e o Lumen. Agora eles fazem parte de uma plataforma, eu esqueci o nome. Mas você faz o projeto lá e exporta para o Revit, igual eu fiz com Aí fica o mais fácil. fica bem mais fácil de fazer. Tanto por causa que nesse software próprio, eles já geram todas as pranchas. Então, você gera as pranchas automáticas, no caso. Então, você não precisa estar fazendo as vistas. Só que para a parte de compatibilização, é importante essa parte de Revit. Tá entendendo? Porque aqui, principalmente esse trabalho que eu fiz, esse do TCC, foi justamente para identificar os erros de compatibilidade entre projetos. Esse aqui é um caso deles. Tinha um cano passando por fora de nenhuma estrutura. Uhum. Ele estava flutuando aqui. Então, o Revit, nessa parte de sanitária elétrica, serve mais para compatibilização. Tem algumas pessoas que estão configurando o Revit para fazer cálculo, para fazer o dimensionamento mesmo. Eu não cheguei a ver, da última vez que eu tinha visto o andamento estava indo bem, acredito que eles já terminaram até. Mas se funcionar bem, é bem interessante também. Mas eu ainda acredito que utilizando o software próprio para dimensionamento seja mais fácil e mais rápido. Principalmente quando você trabalha com uma margem de muitos projetos. Quanto mais rápido você fizer, com mais segurança, melhor. Então, utilizar esses outros softwares de dimensionamento é mais seguro. Bom, beleza, valeu. Deixa eu ver aqui mais. Aí também essa parte de... Tanto verifiquei também a parte de hidrossanitária com estruturas. Teve algumas inconsistências também. Algumas vigas algumas vigas baldrame que seriam furadas. Isso normalmente não se vê em projetos se não fizer essa compatibilização, porque normalmente são pranchas diferentes e normalmente são em duas dimensões. Então,
quando você vai ver essas inconsistências já em obra. Então, já tem que refazer. Então, você gasta material, tempo, dinheiro, e você identificando na fase de projeto ainda é um adianto muito grande. A câmera está fugindo, deixa eu... Beleza. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Pronto, essa foi mais uma parte de apresentação de algumas possibilidades do Revit. Tem infinitas outras. Então, começando a fazer dimensionamento de estrutura agora no Revit também. Achei bem interessante, apesar que eu confio só em fazer alguns elementos, se for dimensionar uma viga, um pilar isolado. Para dimensionar uma edificação, eu não confio muito. Também eu utilizei muito pouco essa ferramenta, então não sei qual está o estado de avanço disso. Então, vamos lá. Começar um projeto aqui do zero com vocês. Ele é esse projeto aqui. É uma casa bem simples. Eu fiz essa casa no ano passado, no outro SEMEC, mas eu vou fazer, acredito que tem gente nova aqui, muita gente nova, que não participou da outra vez, e também a gente vai poder discutir algumas coisas sobre o processo de criação do projeto. Então, primeiro passo para iniciar um projeto, deixa eu fechar isso aqui. Como eu disse, cada pessoa tem um processo diferente de fazer um projeto. Se você mandar a mesma planta baixa para 10 pessoas diferentes, é possível que venham 10 projetos diferentes. Não na parte de cômodos e tal, de dimensões, mas na parte de materiais, na parte do processo de construção do projeto. Como eu faço? Eu tento fazer o projeto mais próximo possível do que é na realidade, já para evitar problemas na parte de construção. Então, é um fator importante começar do começo, é importante isso, imaginando como é todo o processo na prática. Então, é importante vocês terem uma noção de construção. Então, vamos começar aqui. Deixa eu até apagar aqui. Como eu falei para vocês, eu faço toda a parte inicial no AutoCAD, essa parte de ambientes, eu faço no AutoCAD e importo por Revit. Como faz isso? Sim, sobre o template, deixa eu falar aqui rapidinho. Então, vocês vêm aqui em novo, só isso aqui. Para iniciar um projeto, vai em novo, aqui seria para escolher o template. O que é um template? Um template são uma série de pré-configurações. É um ambiente com pré-configurações que você tem para trabalhar. Se você tiver um template ao qual já está acostumado, isso já é meio caminho andado, você já termina um projeto bem mais rápido, porque você vai saber todos os componentes que já tem nele. Então, o que eu faço? Esse template que eu tenho aqui, que eu vou utilizar para cá, não é o que eu uso para meus projetos mesmo, porque ele já está mais para fazer esse projeto, mas ele já tem muitas opções. Então, eu abri o template que eu tinha, então a gente já pode ver que ele tem algumas ferramentas. Ele tem o navegador de projeto, já temos a parte separada para os níveis, que isso é o nível térreo, o nível do terreno, o nível do pavimento térreo, a cobertura e a platibanda, que é o que eu vou utilizar nesse projeto. Mas a primeira coisa a se fazer, a partir de iniciar um projeto, é ter em mente como vai ser Não necessariamente tem que saber isso, mas já é um adianto bom. Tem em mente quantos pavimentos vão ser, qual a configuração do edifício. Nesse caso, a gente pode clicar nessa setinha aqui, que essa setinha é uma vista. Então, a gente clica no direito e
Clica com o botão direito e vai ir para a vista. Essa elevação desse coisa nunca funciona. Mas vocês podem criar um corte. Eu acredito que seja mais fácil criar um corte. Para criar um corte no vazio mesmo, só para ver agora foi. A elevação. Essa setinha aqui ela mostra a elevação. Então, se você der 2 cliques nela, ela vai abrir. Então, elevação frontal, lateral direito, lateral esquerda e superior. Então, vamos abrir aqui essa frontal. E aqui a gente tem os níveis. Os níveis, eles funcionam bem, devem ser bem configurados, porque qualquer ajuste de altura na edificação é feito a partir daqui, que já economiza tempo, porque ele já modifica tudo automaticamente. Então, o que eu fiz aqui? O nível do terreno está no nível 0, que seria o nosso nível da rua. Porém, o pavimento térreo, o piso do chão, ele não fica no nível da rua. Ou não deveria ficar, pelo menos. Aqui em casa quando chove entrar água, uma resenha. Então, é importante fazer uma plataforma, uma elevaçãozinha de nível, para diferenciar os níveis do terreno e do térreo. Principalmente para essa parte de escoamento de água de chuva da rua. Porque senão, se for no mesmo nível, entra para casa e é um rolê. Só aumentar aqui 40 centímetros ou menos, 20 centímetros, também vai depender do terreno do cliente, né? Porque o terreno ideal seja um terreno plano. Giovanni, onde é que altera mesmo essa altura? Pode só clicar aqui nele. Aqui, mais 40. Só mudar aqui. 1 metro. Ah, boa. Tá ligado? Ou então, pode também criar a cota. Deixa eu mostrar aqui. Eu já mostro como criar a cota e pode ser criando cotas também. Mas, assim. Aí, esse pavimento térreo, eu vou iniciar ele a 20 centímetros, por exemplo. Outra coisa. São as unidades que a gente pode utilizar. Para configurar as unidades no Revit, tem um comandozinho que digita UN. Só digitar o N em qualquer canto que ele aparece essa parte de unidades. Aí aqui a gente pode configurar. Trabalhar com metros e centímetros. Tem gente que trabalha só com metros ou com centímetros. Em projeto estrutural, sempre em centímetros. Todo projeto estrutural é em centímetros. No Revit, eu gosto de trabalhar com metros e centímetros. É um pouco... Eu me acostumei assim, na verdade. Então, eu continuo fazendo isso. Mas quem for iniciar, é bom iniciar sempre em metros. Tem um amigo meu, quando me vê trabalhando com metros e centímetros, ele fica agoniado, porque às vezes eu coloco 20 e vai centímetros. Mas linear metros, área metros quadrados, volume metros cúbicos, ângulo em graus, inclinação porcentagem, em moeda, acho que está em dólar aqui, mas não faz tanta diferença essa parte. Nem tem real. Porque tem essa parte de moeda, também você pode configurar o Revit para calcular o preço da obra final. Tem que adaptar o template para isso e criar uma tabela. Eu acredito que eu não tenha feito isso ainda, mas também tem a densidade da massa, que aqui está em quilograma por metros cúbicos, ou você pode criar algum dado. Eu tenho libras por metro cúbico também, mas quilo por metro cúbico que a gente utiliza. Pronto, essas são as unidades que eu utilizo. Então, para modificar as alturas, os níveis, temos aqui. Só clicar aqui no número dele, nesse caso está 0,20, então a gente coloca 1 metro, ele já modifica para 1 metro. Mesma coisa aqui, 3,40, se a gente quiser 2,15, 3,15, e a plata e banda. Nesse caso eu vou deixar 3,40, ou então a gente pode criar uma cota também. Nessa ferramenta aqui, cota. É só clicar entre as linhas. E se você clicar, tipo,
vamos criar uma cota do terreno até a cobertura. Tem 3,40. Se clicar na linha e na cota, a gente pode modificar também. Tem essas duas formas de modificar a cota. Acho que só. Então, agora vamos importar a planta baixa que eu fiz no AutoCAD. Quem quiser praticar depois, eu envio o template e o arquivo DWG, o do AutoCAD. Tranquilo. Então, a gente vem aqui em inserir. Temos duas formas. Vínculo de CAD e importar CAD. Vínculo de CAD, ele é principalmente utilizado para quando se trabalha em conjunto com outras pessoas. No caso, assim, por exemplo, alguém vai fazer o DWG e eu vou fazer toda a modelagem no Revit. Então, se ele alterar, eu importo o vínculo CAD, aqui, por exemplo. Importei o vínculo CAD. Se eu fizer alguma alteração no CAD, essa alteração também vai vir para aqui. Essa parte do vínculo. E também tem a parte do importar CAD, que aqui, qualquer alteração que vocês fizerem não vai alterar no Revit. A gente tem algumas opções aqui. As camadas que quer importar, normalmente a gente utiliza todas. As unidades de importação. Isso é importante, porque se colocar auto-detectar, nem sempre ele vai detectar que é em metros, então coloca em metros. E o posicionamento, normalmente eu coloco de centro a centro, origem para origem, porque aí ele vai fazer a vinculação da origem do AutoCAD com a origem do Revit e importar ela nessa forma. Então, só abrir, já temos aqui. Então, vamos lá. A gente está na planta de piso do terreno, isso é importante. Tudo que a gente fizer nessa planta vai ser no nível do terreno. É sempre importante saber isso. O que tiver no terreno, nível terreno, nessa planta do terreno, a gente vai estar alterando nesse nível. Então, o que a gente faz no nível terreno, terreno. Para fazer o terreno, só vem aqui, mapa terreno, superfície topográfica, e ele vai selecionar um pontinho na tela. Esse pontinho a gente vai colocar uns 4 cantos aqui aleatórios, e percebe que ele já fez o terreno. Tem essa possibilidade de criar esse terreno manualmente, mas também se na obra, normalmente em obra pequena ou obra convencional, normalmente não tem, mas se tiver um topógrafo ou quem estiver pagando topografia na faculdade, temos essa possibilidade de tirar as curvas de níveis. Essas curvas de níveis elas são importadas, são guardadas em um arquivo TXT, e a partir desse arquivo a gente pode gerar um terreno igual ao da realidade, né? Igual o terreno real que foi tirado das curvas de níveis. Então, mas isso aqui, para simplificar, vamos utilizar isso aqui. Ok? A gente vê que ele fez esse terreno, mas esse terreno, a gente tem aqui, a superfície, ela está na elevação 0, ou seja, está no nível 0, que é o que a gente quer. Que ele esteja rente, que ele simbolize o próprio terreno, seja nível 0. Ou então a gente pode criar uma ladeira aqui, vamos colocar 1 metro. Se a gente for aqui na vista 3D, perceba que ela já aumentou essa parte de trás, em 1 metro. Se a gente for para 0, ele fica nivelado. E nisso a gente pode adicionar quantos pontos pontos forem necessários para fazer o terreno. Quanto mais próximo do terreno real você fizer, é melhor. Porque dá para calcular também a parte de quanto vai ser necessário, quanto material, quanto terreno vai ser necessário retirar, quanto vai ser, às vezes é necessário adicionar terreno. Então ele já gera isso aí. Giovanni, onde foi que você definiu que era a parte de trás que devia ser levada ali? Aqui, eu selecionei esses 2 pontos aqui.
Ah, tá. Selecione ele. Se selecionar só um, por exemplo, selecionei só esse, já modificou aqui. Coloquei, selecionei aqui, coloquei um. E o computador desligado. 1 metro. Se eu selecionar só esse e colocar 1 metro, ele vai aumentar só esse. Esse aqui ficou no 0, no 0, no 0, e esse aqui aumentou. Então, no caso, você pode colocar mais pontos aqui e alterar a altura que quiser. Quanto você quiser a altura. Porque aí, nesse caso, vai fazendo realmente a curva de nível. Então, beleza. A gente pode modificar esse material. Esse terreno aqui, ele tá feiozão dessa cor. Eu prefiro trabalhar com grama, porque dá um destaque melhor. Então, para diferenciar isso, você vem aqui. Seleciona o terreno. Nesse caso, seleciona o terreno. Vem em material. Clica nesses 3 pontinhos aqui. E aqui a gente escolhe qual material quer. Esses materiais, eles já são... É outro ponto do template. Eles já são pré-configurados nesse template aqui, esses materiais. Porém, você pode configurar quantos materiais você quiser e salvar no template. Claro que o template vai aumentando de tamanho, mas já é um adianto muito bom, porque nesse aqui eu já tenho. Eu quero utilizar folha, então clico em folha, ok, e ele já ficou verde. Então, aqui a gente tem também alguns tipos de visualização. Eu posso ver, ocultar os sombreados e as cores. Posso ver ela sombreada, com cores consistentes e realista. Quando coloca realista, ela aplica a textura. Mas a gente vai dar uma mexida também nessas texturas depois. Normalmente eu coloco sombreado, vou colocar aqui em para 100. Aqui é a escala. O fator também. Você pode estar trabalhando com escalas diferentes. E sem alterar nada praticamente. Ele faz todos os ajustes automáticos. Se colocar aqui 1:1, ou que seria o tamanho real, 1 centímetro equivale a 1 centímetro real, ou 1:100, você perceba que os símbolos, eles já alteram de dimensão sozinho. Para 1:50, ele já fica a metade, porque ele já se ajusta a plotagem. Porque se eu colocar 1:100 e isso aqui diminuir, ele vai ficar muito pequeno, não vai dar para ver. Então ele vai ajustando todos os parâmetros sozinho. Então a única coisa que você precisa para modificar a escala é isso aqui. Mais nada. Quando estiver trabalhando com coisa muito pequena, aumenta a escala. Beleza. Então, depois do terreno, montar o terreno, o que a gente faz? Justamente aquilo que eu falei para vocês, montar uma plataforma para diferenciar o piso da residência com o nível 0, que seria o nível do terreno. Então, ainda na planta do terreno, a gente vem aqui, massa e terreno, aqui, ó, plataforma de construção. Nesse caso, a gente, aqui, após escolher plataforma de construção, tem algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer o desenho. Nesse caso, é bem simples, eu vou utilizar o retângulo meu. E vou fazer uma plataforma de construção nesse quadrado verde aqui. Por que esse quadrado verde? Porque seria o nosso lote, seria o terreno da gente. Então, vou criar uma plataforma nele todo. Se a gente vê isso em 3D, percebe que ele já criou uma plataformazinha de concreto ao redor. Ele já destacou a parte de grama com a plataforma. Agora, essa plataforma, se a gente vir aqui, a gente percebe que ela não tem altura. Ela está sem altura aqui. E a gente quer que ela seja mais ou menos nessa altura. O que a gente faz? Seleciona ela. Vem aqui. A gente pode modificar tanto o material dela, que normalmente é feito na plataforma de concreto magro, 10 centímetros, mas a gente pode dar um deslocamento aqui de 0,20. Isso aqui, essa opção aqui, selecionar. Altura do deslocamento.
a gente pode dar um deslocamento nisso aqui. Nesse caso, eu vou dar um deslocamento de 20 centímetros, para mostrar a vocês. De 20 centímetros. Que a gente pode ver aqui na plataforma, nessa imagem. Só que não será de 20 centímetros, porque ainda vai encaixar aqui o nosso piso. Seria a cerâmica ou algo do tipo. E normalmente isso leva 2 centímetros. Então, normalmente eu coloco 0,18. E também, essa partezinha aqui ficou de solo. O que a gente pode fazer? A gente pode modificar a altura dessa plataforma. Nesse caso, ela está com... Deixa eu ver aqui. Nesse caso, ela está com 10 centímetros. Se a gente vier aqui em editar tipo, em estrutura, editar, a gente pode adicionar aqui. Vamos colocar 0,18. Ok. E aplicar. Então, perceba que ela já diminuiu aquela parte que estava que seria o material do terreno também. Então, agora a gente já tem nossa plataforma. Temos a plataforma e o terreno. Após isso, a gente pode iniciar o levantamento de paredes. Na prática, a gente faria, antes da plataforma, seria fundação e o baldrame. Só que aqui a gente não vai entrar nisso, porque teria que ver uma parte de estruturas e não temos tempo para isso. Mas, em função do arquitetônico, isso aqui funciona. Então, vamos lá. No navegador de projeto, a gente pode selecionar outro nível. Nesse caso, seria o nosso nível do pavimento térreo, que é esse aqui. Tudo que a gente fizer no pavimento térreo vai ser alterado no nível do pavimento térreo. Então, não está mostrando o projeto do DWG, mas a gente tem que verificar porque não está mostrando. Deixa eu vamos aqui. Isso aqui está mostrando. Pronto. Então, a gente pode importar ele de novo para esse nível, ou então copiar e colar, mas é mais simples só importar. Então, se a gente importar o CAD, DWG, aqui. O mesmo projeto. Só que, perceba que não está mostrando nem o terreno e nem nossa plataforma. O que pode ser feito? A gente tem que alterar a altura desse corte, porque seria como se a gente estivesse enxergando apenas o pavimento térreo até o meio dele. Então, o que a gente precisa? Aqui é o nível, aqui é o pavimento, aqui é o terreno, aqui é o pavimento térreo, o piso, seria o nosso piso, e aqui seria o nosso corte. Essa é a nossa janela de visualização. A gente pode diminuir essa janela de visualização. A gente pode jogar ela para baixo, para a gente ver, para poder ver tanto o terreno quanto a plataforma. Como faz isso? Vindo aqui em faixa da vista. E aqui no inferior, a gente coloca nível abaixo. Só em aplicar, aqui também, abaixo. Em aplicar, a gente já vê a plataforma. Vou colocar em limitada. E pronto. Por que ela não está mostrando o terreno? Porque, deixa eu ver aqui se é... Pode ser... É por causa disso mesmo. Esse daqui, eu vou mostrar a vocês, é porque a gente não fez a parte de... Quando eu levantar as paredes, eu vou mostrar a vocês, que são uma parte de visualizações pré-configuradas já. No caso, se eu quisesse ver... Não tem nenhuma construção, não vai mostrar, mas vem aqui em propriedade de modelo. Se a gente escolher aqui, por exemplo, planta arquitetônica, ele vai mostrar só o que tiver de arquitetônico no projeto. Se quiser ver planta de fundação, vai mostrar só a fundação. Planta estrutural, vai mostrar só a planta estrutural. Então, já a gente vai ver isso.
Mas temos a nossa plataforma aqui, não está mostrando o terreno por causa daquelas configurações que eu vou mostrar a vocês também. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Arquitetura. Nossa. Por causa disso. Então, não estava mostrando o terreno, porque você pode configurar qualquer parte que você queira visualizar no projeto. Para isso, você digita VG, é outro comando. Então, aqui em arquitetura, a gente tem todas as opções que a gente quer visualizar. Nesse caso, a parte de topografia está desativada. Se a gente ativar e clicar, ela aparece. Okay. Agora vamos criar as paredes. Já a gente cria o piso. Mas eu gosto de criar o piso depois que as paredes estão levantadas, porque eu vou mostrar aqui. Mas influencia no quantitativo, porque se você criar o piso agora, isso aqui, você vai estar contabilizando que vai ter um revestimento embaixo das paredes, o que não dá para fazer, né, na prática. Então, você acaba alterando o quantitativo negativamente, porque você vai estar calculando mais material do que você realmente precisa. Então, é importante criar o piso depois das paredes só. Se você estiver fazendo em função de claro, calcular o quantitativo. Se não, o jeito que você quiser é bom. Mas, como eu falei, eu sempre tento fazer o mais próximo da realidade construtiva. Então, para construir paredes, como a gente faz? Temos aqui algumas opções. Arquitetura, estrutura, aço, sistemas. Então, na parte de arquitetura, a gente tem aqui parede. E percebo que, diferente do AutoCAD, a gente não vai fazer linha por linha. Uma linha, ele já vai ser a parede. E essa parede ela é bem detalhada. Por exemplo, a gente tem alguns tipos de parede já configurada aqui. Parede externa de 15 centímetros, de pedra, cerâmica e pedra. Interna, de 25 centímetros, com dupla pintura. Cerâmica, tinta-tinta. Que, nesse caso, tinta-tinta, eu coloquei já para diferenciar que isso é tinta nas duas partes da parede. Tanto na parte externa, quanto na interna tem tinta. Branca ou creme, e tem outras opções aqui. Eu vou utilizar essa tinta branca mesmo, vou utilizar branca. Então, a gente seleciona a tinta branca e perceba que aqui ele já fica o mousezinho, o símbolozinho do mouse ele já muda. Então, se clicar aqui no centro, perceba que ele está criando uma parede no meio dessa linha. Para modificar isso, a gente vem aqui, linha central, eu sempre deixo aqui, faço do acabamento externo. Então, clica aqui, ele está criando uma parede fora. Então, você aperta na barra de espaço, ele vai para a parte de dentro. Então, é bem simples, só passando linha mesmo. Ah, e outra coisa, ele já vai criando no... Deixa eu fechar essas aqui. Tem muita aba aberta. Essa 3D eu vou deixar aberta. Aqui. Ele já vai criando essas paredes no 3D também. Para dividir a tela assim, aperta o WT. O comandozinho. Então, tudo que eu fizer aqui já vai alterar lá. Faz essa parede aqui, ele já modifica aquela parede. Mesma coisa aqui. Essa parede aqui, ela vai até aqui, então a gente clica nela e arrasta ela para frente. Ela já vai modificando aqui também. Mesma coisa aqui. Essa parede ela continua até aqui. Então clica nela e arrasta até ela vincular na outra parede. Para criar outra parede ou qualquer outro elemento, eu tenho preguiça de ir aqui nos ícones. Então, o que é que eu faço? Clico no botão direito em uma parede, ou qualquer elemento que eu queira replicar, e venho criar similar. Então, ele já cria uma parede igual a essa.
E tem isso aqui também. Beleza. Então, a gente vê que em 1 minuto a gente já levanta todas as paredes de um projeto, de uma casa. Agora, vamos ver o detalhe dessa parede, da parede que a gente escolheu fazer. Então, clica na parede, vem aqui em editar tipo, estrutura, editar. Então, essa aqui é uma representação da sua parede. O que acontece? Ela tem 15 centímetros, que é normalmente a dimensão de uma parede real. Por quê? Foi utilizado bloco cerâmico é o tijolo, de 9 centímetros, 2 centímetros de emboço em cada lado, e a pintura, eu coloquei aqui 1 centímetro, mas é mais exagerado, porque quase que o emboço às vezes fica maior ou menor, e acaba precisando da massa corrida. Então, acaba dando isso aqui. Então, a partir disso aqui, bem configurado, você pode configurar ainda o emboço, quanto a massa cerâmica, a massa corrida, quanto a pintura. Isso aqui eu fiz mais de uma forma mais grosseira, vamos dizer assim, porque... Mas se você quiser detalhar mais isso aqui, é possível. E a partir disso aqui, você pode gerar um quantitativo também de quanto de massa corrida você vai utilizar. Nesse meu caso, ele utiliza uma quantidade certa de tijolos. Eu não configuro... Com essa configuração que eu tenho, ela não vai me dar um quantitativo de emboço e de pintura certa. Ela me dá a área de pintura, mas não a quantidade de tinta, porque eu decidi definir aqui 1 centímetro. Mas de bloco cerâmico, no final, ela pode gerar um quantitativo de quantos tijolos eu vou precisar para fazer toda a obra. Então é isso. Aqui você pode modificar as dimensões que quiser. Se quiser fazer com um tijolo deitado, tijolo de uma vez, é só alterar aqui o comprimento do bloco cerâmico e pronto. Então, também é possível colocar a resistência do tijolo quanto à massa térmica. Isso aqui eu não utilizo no Revit porque eu não faço nenhuma simulação, nem nenhum dimensionamento, mas tem essa possibilidade. Só, ok? Agora, vamos lá. Por exemplo, essa parede aqui, eu quero que ela vai servir do que a gente chama de passo, aqui, pelo menos eu conheço por passo-prato. A galera deve ter algum outro nome técnico, mas é só uma divisãozinha entre a cozinha e sala de jantar. É tipo as cozinhas americanas, que aqui no Brasil está sempre construindo assim agora. Ou uma ilha, ou algo tipo. Mas o que eu quero dizer é que essa altura, ela não é isso tudo. Porque ela é só um balcãozinho. Então a gente pode modificar essa altura aqui. A altura desconectada está 3 metros. Então a gente pode colocar ela 1,20 m, por exemplo. Ela já reduz. Já está a 1,20 m. Beleza. Agora, vamos criar o piso. Aqui eu estou fazendo de uma forma grosseira até essa parte do piso. Eu detalharia mais ela, cortaria a parte da plataforma. Ela não necessariamente precisaria vir até aqui. Tem esse pisozinho. Mas caso fosse uma garagem, algo do tipo, isso aqui vai depender muito da necessidade. Mas estou mais focado em apresentar a vocês agora as ferramentas. Então, não vai ficar de uma forma tão bonita. Da forma bonita, eu posso explicar aqui. Aqui a gente já pode ver que a plataforma, eu já fiz ela mais detalhadazinha. Então a gente pode detalhar também a plataforma já, depende do tempo. Mais um não. Agora, para colocar as portas nessa casa. E ficou todas as paredes fechadas. Bem simples também, de colocar portas no Revit. A gente vem aqui, arquitetura, porta. Ele tem algumas portas pré-configuradas também, padrão, nesse template. A gente tem aqui 60, 70, 80, todas por 2,10. Então, nessa frente aqui, vou colocar uma porta aqui. A porta, ela faz um desenho, como chama? Uma projeção de onde vai ser essa porta. Nesse caso, essa porta está aqui.
Se a gente colocar o mouse um pouquinho para cima, ela fica virada para baixo. Ela abre para fora, no caso, abre para o outro lado. Se a gente colocar o mouse para baixo, ela corrige. Ou também ela pode vir invertida assim, mas a gente quer que essa porta ela abra para a parede, para ganhar espaço. Então, para fazer essa inversão, a gente está apertando a barra de espaço. Apertou a barra de espaço, ficou na posição que a gente quer, é só clicar. Outra coisa é esse ajuste. Como essa planta ela foi feita no AutoCAD, as dimensões dela elas não estão realmente corretas. Vamos ver qual é o tamanho dessa porta. Para isso a gente vai aqui no símbolozinho de ou cota ou a medida, ou essa medida de referência. Então a gente clica em um ponto e no outro ponto. Então essa porta ela é de 90 centímetros. Beleza, a gente pode colocar uma porta de 90 centímetros aqui. Como a gente faz isso? Clica na porta. Eu não tenho uma porta pré-configurada aqui, de 90 centímetros. O que a gente faz? Edita tipo. Deixa eu ocultar isso aqui. E aqui a gente tem largura. Isso aqui se refere à largura da porta. Isso se chama de família paramétrica. Sempre que vocês forem precisar de alguma família são esses blocos ou esquadrias, a gente chama de família no Revit. Então, as famílias paramétricas, elas oferecem uma grande quantidade de personalização. Nesse caso, eu posso mudar tanto a altura quanto a largura como eu quiser. Já vai ter outras famílias que nem a cor você vai poder mudar. Então, é importante essa parte de escolha das suas famílias. Eu vou mostrar aqui também um arquivo que eu tenho com muitas famílias que já são configuradas, que é só copiar e colar. Então, mas vamos mostrar aqui. 0,90. Ok. Então, essa porta aqui, ela já aumentou automático. Por que ela está dando diferença do AutoCAD? Porque o AutoCAD ele é desenhado de forma manual, por linha. Então, cada pessoa que desenha uma porta vai desenhar uma porta diferente. Mas aqui no Revit, essa porta ela já é modelada para ser bem próxima da realidade. Então, dá essa diferençazinha. E perceba que aqui no Revit já inseriu a porta, de forma automática. Mesma coisa para as outras portas. No mesmo caso, eu tenho preguiça de ir aqui nos ícones, então eu clico na porta e criar similar. Aí aqui já seleciona outras portas. Só que essa porta ela é bem maior do que a outra. Não tem problema. A gente clica nela, vem aqui e modifica. Essa daqui é uma porta de 70 centímetros. Então a gente vem 70. Só ajustar. Esse ajuste pode ser na setinha mesmo, nos direcionais do teclado. Ou então, se você quiser um nível de precisão maior, pode vir aqui, em alinhar. Clicou em alinhar, você clica na sua referência e o que você quer alinhar. Nesse caso, eu quero alinhar essa parte da porta nessa linha. Então, já alinhou certinho. Mesma coisa para as outras portas. Direito, criar similar. A gente organiza aqui. Alinhar. Caso vocês forem, nesse caso, por exemplo, quer alinhar e ele não segurar, ele não selecionar a partezinha verde que vocês querem, vocês apertam na tecla Tab. Ele vai alterando o que você quer selecionar. Até escolher aqui. Mas isso aqui é tranquilo. Então aqui, e tem outra porta aqui também. Nesse caso, vocês podem alterar tanto as dimensões da porta, como outros tipos de porta também. Nesse caso, eu vou alterar aqui só para vocês verem. Essa porta aqui, eu quero uma porta pivotante, aquelas portas grandonas, que elas abrem dos dois lados. E ela tem uma luz lateral, que é essa parte de vidro. Então, só modifiquei lá, barra de espaço atarefado também que eu quero. E perceba que ela já modifica aqui no 3D também. Então, se você quiser
trocar por uma porta normal, já modifica, ou sei lá, uma porta de correr de vidro, que normalmente coloca em varanda do primeiro andar, mas nada impede de colocar também. E por aí vai. Deixa eu colocar essa aqui que eu achei ela bonita. Beleza. Coloca aqui. Tá massa. Normalmente essas portas elas têm eu vejo muito também em alguns projetos que eu vejo por aí que eles fazem a porta colada com a parede. Só que é importante deixar essa diferença aqui. Normalmente 5 centímetros resolve, que se chama, é conhecido como boneca por aqui. Ou seja, só uma diferençazinha que é para a porta quando abrir não ficar batendo na parede. Tanto a própria porta não bate na parede quanto a maçaneta dela. Então tem uma distânciazinha, 5 centímetros resolve. Algumas pessoas colocam 15, mas acho 15 um pouco exagerado. E também tem essa porta aqui. Não tá familiar, não. Queria assimilar. Eu tento economizar tempo, mas dá mais trabalho do que costume. Ok, beleza. Temos todas as portas colocadas já. Bem rápido também para inserir portas. E agora vamos colocar janelas. Para colocar janela, vem em arquitetura, janela. Também tem algumas janelas pré-configuradas aqui. A janela de 2 folhas, janela de 2 folhas é que ela abre dos 2 jeitos. E de esquadria fixa, que normalmente é utilizada em banheiro, que são a janela mais... São janelas menores. E vamos colocar aqui, janela correr de vidro. Vou colocar aqui essas de 1 metro. A gente pode colocar diretamente no 3D também, tranquilo. Só que pode colocar no 3D e clica nela e ajustar as cotas aqui. Como chama? Me fugiu. O peitoril, a altura do peitoril, a gente modifica aqui, ou as distâncias. Porém, eu não costumo muito colocar no 3D. Eu gosto de colocar mais na parte da planta baixa, porque tem um controle melhor. Então, vem aqui, janela. Essa janela, perceba que eu não consigo colocar essa janela em outro lugar, senão em uma parede. Se eu tentar colocar aqui voando, uma parede, uma janela voando, ela não fica. Ela aparece sendo bloqueada. E também outra coisa é que se eu colocar essa janela aqui, por exemplo, e eu apagar essa parede, a janela apaga também, porque ela não pode ficar sem vínculo. Beleza. Então, vamos colocar uma janela aqui na cozinha. Normalmente as cozinhas têm janelas no quarto. Essa janela do quarto vai depender de como é o terreno e de onde tem vizinho e as coisas, porque se atrás não tiver quintal ou for bem pequeno, você coloca a janela na lateral. Tem toda uma questão de fluxo de ar também, mas aí já entra uma parte da teoria de arquitetura, a gente não vai detalhar muito, mas é importante vocês saberem qual o fluxo de ar que atua na residência, para não ficar tão quente dentro e circular o ar. Essa questão de circular é bem importante, porque reflete diretamente no consumo de energia, por questão de menos ar-condicionado ligado durante o dia, o ventilador, essas coisas. Então, é importante dar uma atenção nessa parte de fluxo de ar. Podemos colocar aqui nesse quarto, esse banheiro, eu vou colocar essa janela, mas a gente vai modificar também essa janela. Esse quarto a gente vai colocar aqui na lateral também. Vamos colocar esse quarto, na verdade, vou colocar aqui na frente. Deixa eu fazer esse jeito. E na sala, a gente pode colocar... Eu coloquei essa porta, mas a gente pode colocar alguma janela menor aqui, ou janela na sala. Deixa eu ver como eu coloquei na real aqui. Eu coloquei outra janelinha aqui, só que com outra porta. Mas não faz. Deixa eu deixar igual ali, só para
não perder a linha. Essa porta aqui, deixa eu... Essa porta, um tipo de porta diferente. Janela, vamos colocar essa janela aqui. Beleza. Agora a gente pode verificar que as alturas dessas portas, a altura das janelas, elas estão um pouco baixas demais. A gente pode corrigir também essa altura das janelas. Como uma forma fácil de corrigir, de ter uma noção de como corrigir, a gente pode criar um corte, simplesmente um corte. Esse corte ele é feito a partir daqui, desse símbolo. Clica nele e arrasta entre os dois pontos se você quer ver um corte. Eu quero ver esse corte porque eu quero verificar nesse sentido aqui. Então, tecnicamente, eu vou ver essa janela e essa janela. Então, eu clico no corte, ir para a vista e ele abre meu corte aqui. Esse corte ele está todo em branco por essas questões de visualização. Podemos aumentar o nível para alto e as cores para consistentes, além de poder aumentar também nossa visualização. Essas portas, essas janelas, elas estão com uma guarnição interna. Deixa eu ver. Aqui. Não, essa acho que é fungadeira por fora. Mas a altura de uma janela, ela tem que estar na altura da porta. Ou seja, do topo da janela até o piso, nosso piso vai ser aqui, ela tem que ter 2,10. Essa cota ela está estranha aqui, está numa posição estranha e está sem linha, mas a gente pode mudar ela aqui. Nesse caso, contínua preta, tem uma série de opções. Deixar aqui 1,90 só para a gente verificar. Então, essa janela está 1,90, ou seja, ela está abaixo, ela tem que estar 20 centímetros maior. O que a gente faz? Clica na janela e modificar a cota. 2,1. Então, na real, a altura do peitoril dessa janela ela é de 1,10. Ela é de 1,10. Ela é de 1,10. Então, para a gente não ter que medir todas as janelas, a gente pode fazer o seguinte. Clica em uma janela. Todas essas janelas são iguais. Então, não tem problema. A gente clica na janela. Aí, vamos aqui. Selecionar todas as instâncias. Que seria selecionar todo o modelo, todo o componente que tem essas mesmas propriedades. Ou seja, essa mesma janela, que tem essas mesmas dimensões. Então, visível na vista. Oi, Giovanni, Oi. tu podia repetir, por favor? Oi, Giovanni, tu Posso podia repetir? repetir esse procedimento Eu criei um corte. aí da alteração da cota? Obrigado. Posso? Vou repetir aqui. Eu fiz esse corte aí para visualizar essas duas janelas. Fui no corte. Então, o topo da janela até o piso, ela tem que ter 2,10. Tem que ter 2,10 metros. É normativo. Então, como a gente faz... Eu vou alterar esse daqui. Como a gente faz para alterar? Clica aqui na cota alinhada. Clica no topo da janela e no piso. Então, a gente vê que ela tem 1,90. Então, como a gente faz para alterar essa cota? A gente clica na janela. A cota ela ficou em azul. Diminuiu a letra e ficou azul. Ou seja, ela pode ser editável. Quando ela fica assim, qualquer cota que você vê que ela ficou azul, se a gente clicar nessa janela, ela não vai ficar editável. Mas se a gente clicar nessa daqui, ele fica pequenininho e azul. Então aqui a gente pode clicar e editar. Isso é qualquer dimensão que a gente quer. Nesse caso 2,10 ou 2,30. Deixar 2,10. Essas cotas são temporárias, a gente pode apagá-las.
Agora, uma forma mais rápida de editar essas cotas é selecionando todas as janelas de uma vez só, que nesse caso a gente pode clicar na janela, ir no botão direito e vem aqui, selecionar todas as instâncias. E então aqui, visível na vista. Então ele selecionou todas as janelas que tinham. E a gente vem aqui, ó, altura do peitoril. Nessa altura do peitoril, eu tinha visto lá que era 1,10. Então, só digitar aqui. Está desativando. Cadê? 1,10. Beleza, todas as janelas subiram. E a gente pode perceber aqui que ela está alinhada com a porta. Porque essa porta ela tem uma parte de madeira maior, mas elas se alinham. Deixa eu passar outro corte aqui para vocês verem. Vou criar um corte transversal. Sim, esse corte aqui, ele ficou para cima. Se a gente clicar nessa setinha, ele fica para baixo. A gente pode visualizar tanto essa janela como essa porta. Então, ir para a vista. A gente aumenta isso aqui. Então, a gente percebe aqui que essa porta, ela pega daqui, aqui. Mais ou menos 2, é porque eu peguei da parte. Vamos pegar da 2,10 e 2,10. Então elas são alinhadas. Essa parte acima é o portal da porta. Então tem medidas diferentes dependendo do modelo da porta. Então a gente não conta com ela, conta a partir da porta de madeira mesmo. 2,10, 2,10. Beleza. Todas as janelas estão com 2,10. Agora a gente pode modificar essa janela aqui, que é a janela do banheiro. Então, normalmente, a janela do banheiro, elas são menores e são altas. Então, vou colocar essa de 0,505. Indo nesse corte de novo, a gente vê que ele está baixo. Ela tá uma janela baixa. Então, mesmo procedimento. Cota alinhada. Cota tá com 1,63. Clica na janela. Opa. Ele não selecionou a cota. Quer dizer que eu não cliquei na janela para tirar essa cota. Eu cliquei em alguma coisa que estava atrás. Então, eu posso vir aqui de novo. 1,60. Agora ela ficou editável. Ela ficou diminuiu o tamanho e vazou. E 2,10. Janela alta no banheiro. Janelas colocadas. Beleza. Agora a gente vai fazer o piso. Vamos fazer o piso. Fazer o piso. Temos novamente aqui a fetura, piso. E também as ferramentas de desenho. O que acontece? Eu costumo fazer o seguinte: colocar o piso internamente. Justamente por causa daquela questão que eu falei a vocês de quantificação. Porque se você selecionar de fora, por exemplo, aqui, vai estar contabilizando que embaixo da parede vai ter cerâmica, nesse caso. O que não acontece. Então, vai estar dando um erro no quantitativo. Isso em obra grande, pensa aí em, sei lá, 1 metro, que seja 1 metro quadrado de piso a mais por pavimento em um prédio de 12 andares. Então, acaba gerando um custo maior do que deveria ter. Então, faz interna, tranquilo. Eu faço aqui, posso usar a ferramenta retângulo, de quina a quina. Ok, nesse corte a mesma coisa. Aqui também, circulação, cozinha. Nessa cozinha, eu vou selecionar todo, porque vai dar trabalho, mas a gente pode fazer. Nessa cozinha, para não selecionar isso aqui, o que a gente pode fazer? Clicando aqui em selecionar linhas. Então,
Só que se selecionar essa linha, ela vai isso tudo. Então, o que a gente faz? Selecionar a parede, ela vai para tudo também. Então, utilizando linha normal, só vem aqui, dá um pouquinho mais de trabalho, mas resolve. Fazer a diferença do balcão, vem aqui para a sala e fechar. Fechar. Depois que fez toda a parte de terreno dentro da casa, de terreno de piso interno, só vem aqui em OK. E ele ficou um piso branco, estranho. Vamos selecionar só ele. E aqui a gente pode escolher. Estava um piso de concreto, uma laje de concreto de 15 centímetros. Isso normalmente é utilizado para laje mesmo. Então a gente faz, seleciona o tipo de piso que acha melhor. Nesse caso já tem pré-configurado de madeira, porcelanato 60 por 60, 40 por 40. Utilizar esse de 2 centímetros, 60 por 60. Ele já modifica aqui, tanto aqui quanto interno. Tá? Deixa eu ver o negócio. É porque aqui ele ficou uma cor escura. Não pode modificar essa cor. Deixa eu ver aqui sim. Vamos utilizar uma cor mais. Vamos utilizar um branco mesmo. Só para dar uma diferenciada. Isso aqui não alterou nada aqui, é só para a gente diferenciar um pouco do concreto. Também faltou aqui na varanda. Então, como a gente pode adicionar piso na varanda? Mesma coisa. Vem aqui, piso, retangular, varanda, aqui. Já aí também alterar o tipo de piso. Bom, eu selecionei aqui. Outra coisa aqui, ele ficou diferente a cerâmica. A gente pode alinhar isso aqui com aquela mesma ferramenta da alinhar. Então a gente vem aqui alinhar, clica nessa linha e nessa. A linha cerâmica. É um detalhezinho mais melhor, mas dá toque, na verdade, de ficar vendo umas coisas separadas. Então, basicamente, a gente tem a base da nossa casa pronta. Parede, piso, porta, janela. O que a gente pode, se vir aqui nas elevações, vamos ver aqui, elevação. A gente pode ver que a parede, ela ficou estranha aqui, ela ficou meio que flutuando. Por quê? Primeiro, porque aí seria onde entraria a parte do baldrame, que é a parte estrutural da casa, que fica no nível terreno. Mas como aqui a gente não vai utilizar a parte de concreto armado baldrame, a gente pode simular um baldrame de tijolo, que em algumas casas ainda hoje é utilizado, principalmente nessas casas populares. Então, o que a gente pode fazer? Selecionar parede, botão direito, selecionar todas as instâncias, visível na vista, e selecionar todas as paredes. E o que a gente pode fazer? A gente pode deslocar essa base para baixo. Ou seja, literalmente simular um baldrame. Então, essa base aqui que a gente fez é 20 centímetros. A gente pode diminuir, então, para menos 25, por exemplo. Então, percebe que essa parede ela já assumiu aquele desnívelzinho que tinha aqui. Porém, a altura da nossa casa ela está reduzida. Era para ela estar com 3,40. Ela está só com, deixa eu ver, com 2,75. Então, a gente tem que aumentar também esse pé direito. Então, o que a gente faz? Ou a gente faz esse deslocamento, dessa vez superior,
Então a gente vem aqui com direito. Nas instâncias não visto. E aqui, restrição superior. A gente pode conectar isso aqui a, por exemplo, a cobertura, a esse nível. Ver que ele aumentou sozinho. Deixa eu diminuir aqui. E aumentar aqui. Ele aumentou a altura da casa sozinho, da residência. Só que isso aqui está muito alto, 3,40. A altura real está com 3,20. Normalmente essas casas pequenas, essas casas são térreo e em especial essa que é uma desses projetos Minha Casa Minha Vida, eles têm um pé direito baixo, porque eles não recebem laje, nem tem estrutura de viga para cobertura. Mas nesse caso a gente vai colocar ela com 3,15, que é um padrão e eu vou explicar a vocês porque eu utilizo 3,15 no pé direito. Então, 3,15. Eu vou colocar a laje, já está no tempo da gente, mas vai dar para fazer a cobertura. Eu tenho uma aula ainda hoje, mas eu explico a professora e a gente acaba pegando meia horinha aqui. Beleza. Eu vou fazer a laje. Normalmente nessas casas não tem laje, é direto na madeira e telhado, mas vamos fazer aqui a nível de idade. A gente pode vir aqui em arquitetura ou criar um piso estrutural, nesse caso, utilizando essas ferramentas. A gente vem aqui e faz todo o... Eu vou selecionar até aqui, na verdade, a laje. Só que, se eu der OK aqui, a gente pode ver que ele não vai cobrir o banheiro. Então, o que a gente faz? Vem aqui nesse símbolozinho, ele dá um corte em uma linha. Então, esse símbolo aqui, na verdade, ele corta uma linha. E aqui, ó, está cortado. A gente pode ajustar aqui. Vem com a linha. Ok. Mesma coisa aqui. Dá um corte. Pode ajustar aqui. Separar. Eu não estou separando. Deixa eu dar outro corte. Separar aqui. Ok. Não. Ok. A nossa laje ela ficou no nível térreo. O que a gente pode fazer? Vem no 3D, utiliza o tab até selecionar sua laje. E a gente pode mudar o nível dela. A gente quer jogar esse nível para a cobertura. Muda para a cobertura, ele já sobe. Um problema é que ele fica tentando sobrepor a parede. Então, o que a gente pode fazer? Clica nele, a gente clica na laje, edita limite, e a gente pode ir utilizando essa ferramenta aqui, deslocamento, a gente pode adicionar um deslocamento de... Eu normalmente adiciono 2 centímetros. Então, para dentro. Outra coisa é que é bom desmarcar essa opção. Desmarcar essa opção aqui, copiar. Então, se a gente clicar aqui, ele dá um deslocamento de 2 centímetros para dentro da casa. Aqui. Mesma coisa. Aqui na frente. E, ok. Percebo que ele já não mostra tanto aqui quando em algumas posições, mas continua ainda. Então é só dar o deslocamento maior e vai. Agora, por que eu utilizo 3,15 de altura do pé direito? Vou fazer o corte aqui. Deixa eu fazer um corte interno. Vou só mover esse corte para uma área interna. E vamos abrir ele. Abrir para a vista. Então, a altura do piso até a minha laje é 3,15. Por quê? Normalmente, entre o que segura a laje,
o que segura a laje são as vigas. E as vigas, elas têm uma determinada altura. Normalmente, um pré-dimensionamento que a gente faz é 10% do vão. Então, se você tem um vão de 4 metros, a altura dessa viga é de 40 centímetros. Então, desses 40 centímetros que é necessário para essa viga, a gente tem 3,15. A gente precisa de 40 centímetros. A gente diminui de 40 centímetros. Então, a altura útil, ou seja, uma altura do piso até o nosso forro, seria de 2,75 m, que é um tamanho bom já. Então, a gente colocaria o... Eu vou adicionar o forro aqui, mas tem essa importância. No caso de eu colocar uma viga, um vão muito alto, é um dos problemas que a gente tem muito com a parte de arquitetura e estrutura, essa questão de vão. Porque você faz um projeto com vão de, sei lá, 6, 7 metros e não quer pilar intermediário dessa viga. Não tem problema, dá para fazer tranquilo sem pilar. Agora, desde que tenha essa altura para trabalhar. No caso, se você tem um vão de 6, 7 metros, você precisaria de uma viga entre 60 e 70 centímetros. Então, tem que aumentar esse pé direito para ter essa liberdade de aumentar a viga. Nem sempre é possível por questão arquitetônica, por questão que uma casa muito alta ia ficar feia. Aí é que entra a discussão de colocar pilar ou tirar pilar. Mas desde que tenha essa dimensão do pé direito, é tranquilo. Pode fazer um vão de 11 metros e tá tranquilo para dimensionar. Não tem problema não. Para colocar o forro, a gente vem aqui. Forro. Tem um forro automático, eu não gosto muito, mas a gente pode ir aqui no croquis. Aí eu vou colocar de forma bem grosseira aqui mesmo. Só por questão de tempo, que eu quero colocar o telhado ainda com vocês. Então, aqui... Verifica onde está. Nesse caso, o nosso forro está a 2,60 do pavimento térreo. Dá ok. Se a gente vem aqui no corte, aqui, o nosso forro está aqui. Então, só que esse forro está muito grande. Vamos botar um genérico de só cartonado, beleza. Mas vamos colocar ali uns 2 centímetros pelo menos. Deixa eu aqui. Nessa família não dá para alterar a altura do forro. Então vamos usar isso aqui, estrutura. Só vou colocar 2 centímetros. Então, o que acontece? Temos R$2,60 e do forro até o topo da laje, a gente tem 50 centímetros, 53 centímetros. O que isso quer dizer? E com essa altura aqui, a gente poderia colocar um vão até de 5, se apertar 6 metros. E daria tranquilo. Dá para fazer uma viga com 50 centímetros e vencer, sei lá, 6, 7 metros também. Mas aí tem um custo maior, porque vai ter que compensar no aço, vai ter que dar um jeito para tirar a flexão, a deformação. Então, complica um pouquinho mais. Mas é possível também. Mas só para vocês ficarem atentos, para quando forem fazer o projeto, essas coisas, darem esse espaço para acomodação tanto da viga, e se tiver pavimento superior, também entra a parte de tubulação, que a parte de tubulação vai por baixo da viga, deveria ir pelo menos, alguns furam a viga e dá merda depois, mas o ideal é que a tubulação venha por cima do forro e abaixo da viga. Então, é importante essa folga aqui, essa diferença. E verificar também. Isso aqui vai economizar muita dor de cabeça, principalmente em obra. E também a gente pode fazer o telhado. Para fazer o telhado, em cobertura. Deixa eu ocultar isso aqui.
fazer o telhado e a gente acaba, porque nós já teria detalhes. Então a gente vem aqui, telhado, e podemos fazer vamos fazer o telhado dessa forma aqui também. Então, se a gente der OK dessa forma, a gente vê que ficou com muita água, ficou com muita caída de água. A gente chama de água, uma água, duas águas, três águas. Mas aqui ficou com muita caída de água. Por quê? Porque a gente definiu que todas essas linhas seriam queda d'água. O que a gente pode fazer? Seleciona todas elas e vem aqui. Define inclinação. Então, nenhuma delas vai ser mais telhado. Deixa eu ver quantas águas eu coloquei aqui. Nesse projeto aqui. Eu defini, é porque aqui a gente não vai ter tempo de fazer, mas aqui teria um corte. Então, como faz... Deixa eu ver se isso não... Então, essa daqui eu vou definir com inclinação. E essa daqui também... Deixa eu corrigir aqui. Essa daqui... Define inclinação... Por que travou? Peraí. Define inclinação. Define inclinação. Define inclinação. Define inclinação. Deixa eu ver. Ela ficou apertando aqui porque eu não defini inclinação. Mas vamos deixar daquele jeito, porque teria que organizar aqui melhorzinho. Só que a gente está sem tempo já. Então eu vou colocar todas as inclinações. Mas acho que deu para vocês pegar a ideia de como definir essa ideia, de como definir essa inclinação e qual também é essa inclinação. Isso aqui vai depender do tipo de telhado que vocês querem. Se vai ser de fibrocimento, se vai ser telhado colonial, ou tanto faz. Normalmente eu coloco 10%. E também é possível, só que esses 10% está pouco, mas vamos colocar... Essa parte de telhado, ela tem todo um cálculo de fazer telhado, eu estou chutando aqui, por isso que não está dando errado. Mas tem a parte de quantidade de queda de água, tem que fazer o cálculo de volume de, como chama? De escoamento. Aí você pode definir essa água, não é só puramente arquitetônico. Mas pode modificar também aqui o tipo de telhado. Temos esse telhado, tá? Aqui um telhado genérico, mas tem aqui o telhado colonial, que ele é mais baixo, a inclinação dele é menor. Então a gente pode aumentar essa inclinação aqui para... Deixa eu dobrar essa inclinação. E 30%. Aí a partir daqui seria já teríamos o projeto praticamente pronto. Seria só adicionar alguns detalhezinhos para ele ficar assim. Se a gente tivesse com mais tempo, a gente poderia detalhar melhor e ver toda a parte de melhorar. Mas 4 horas já. Deixa eu parar aqui de...